Azul, Latam e Gol. Azul Linhas Aéreas, Latam Airlines Brasil e Gol Linhas Aéreas. No vídeo de hoje do canal Milhão vamos abordar as últimas notícias de Latam Airlines Brasil e de Azul Linhas Aéreas. E na sequência vamos sim realizar o nosso estudo técnico, estudo gráfico semanal das ações de Azul Linhas Aéreas, AZUL4 e das ações de Gol Linhas Aéreas, GOLL4. Meu nome é Roberto Fernandes, você está no canal Milhão, este canal que fala de bolsa de valores, renda variável e economia. E semanalmente abordamos estas três gigantes do segmento aéreo. Aliás, Azul e Gol possuem ações, negociam ações dentro da B3 da Bovespa e Latam Airlines Brasil negocia suas ações no mercado norte-americano, na Bolsa de Valores de Nova York. Fique até o fim desse vídeo então, que iremos abordar as demissões de Azul Linhas Aéreas, as demissões de Latam Airlines Brasil. E como se comportaram as ações AZUL4, as ações de Azul Linhas Aéreas na semana passada. A AZUL4 abriu a semana no dia 29 de junho, cotada a R$ 20,51, e fechou o pregão da última sexta-feira cotada a R$ 21,23, com uma valorização de 3,5% na semana. GOLL4, que são as ações de Gol Linhas Aéreas, abriu a semana no pregão de segunda-feira, dia 29 de junho, cotada a R$ 18,95, e fechou o pregão de sexta-feira cotada a R$ 19,67, com uma valorização de 3,8% na semana. Vamos para a notícia então, meus amigos, e vamos na sequência para análise técnica, análise gráfica. De começarmos o nosso estudo técnico, estudo gráfico de AZUL4, as ações de Azul e as ações de Gol, GOLL4, eu queria brevemente passar por duas notícias que saíram bem recentemente, ambas saíram no dia 2 de julho de 2020. Começar primeiro com essa revista aqui, a Aeroin, tá? Esse portal Aeroin. Azul iniciou demissões, mais de 500 funcionários foram desligados hoje. Então, mais de 500 funcionários foram desligados da Azul na última quinta-feira. Uma notícia bem curta que eu quero compartilhar com vocês, sim. Como parte da sua reestruturação para adequação à nova curva esperada de demanda, a Azul Linhas Aéreas iniciou hoje um plano de demissões que atingiu seus principais aeroportos. Segundo diversos funcionários reportaram à Aeroin, a empresa demitiu em torno de 200 funcionários em Belo Horizonte, dentre pessoas que trabalhavam no call center, hangares de manutenção, na Pampulha e aeroporto de Confins. As posições desligadas incluem agentes de aeroporto, atendentes de call center, técnicos de manutenção e pessoas envolvidas na operação como um todo. Já em São Paulo, os desligados foram em torno de 200 pessoas no aeroporto de Viracopos e na Uniazul, o centro de treinamento da empresa anexado ao aeroporto de Campinas. Em Barueri, sede oficial da empresa, na chamada Azulville, foram mais 100 pessoas. No aeroporto de Maceió também ocorreram demissões, assim como em Ipatinga, no interior mineiro. O total no dia, no país, foi de mais de 500 funcionários desligados, então, na semana passada. Todas as unidades envolvidas em desligamento hoje pertencem à FNTTA, Federação Nacional dos Trabalhadores de Transportes Aéreos, que estima a redução média de 36% no quadro por localidade. Já as bases pelo restante do país são parte da CUT, Federação Nacional dos Trabalhadores em Aviação Civil, onde um novo acordo coletivo de trabalho não foi fechado a nível nacional. Com isso, a Azul Linhas Aéreas tem oferecido de maneira individual os seus programas de licença não remunerada, aposentadoria antecipada e demissão voluntária. O prazo para adesão desses programas vence na próxima semana, na semana que vem agora, e após isso devem começar os desligamentos que, segundo fontes, será igual ou maior proporcionalmente ao ocorrido hoje. Então, a coisa não está nada bem para a Azul. Tenho aqui também uma notícia sobre Latam Airlines Brasil. A Latam não negocia ações aqui no Brasil, negocia apenas nos Estados Unidos, mas como é do setor aéreo, também é interessante passar por essa notícia aqui, que também saiu no dia 2 de junho, no G1, e bem curtinha, que vale a pena sim compartilhar com vocês sobre Latam Airlines Brasil. Centro de manutenção da Latam Airlines Brasil demite 204 funcionários em São Carlos por conta da pandemia.
A empresa chegou a fazer acordo com o Sindicato dos Aeroviários para a implantação de programa de demissão voluntária, PDV, e de licença não remunerada, LNR, devido à crise. Bem breve essa notícia aqui, que vale a pena sim, sobre Latam Airlines Brasil. O Centro de Manutenção da Latam em São Carlos, São Paulo, demitiu 204 funcionários nesta quinta-feira, dia 2, coincidentemente, então, com as demissões da Azul Linhas Aéreas. O motivo é a crise do setor aéreo causada pela pandemia. Segundo o comunicado, a empresa fez um acordo com o Sindicato dos Aeroviários para a implantação de PDV, com benefícios aos funcionários que aderiram e de licença não remunerada por no mínimo 3 meses e com garantia de estabilidade de emprego durante todo o período de licença. Ainda segundo a empresa, entre os 204 funcionários demitidos, 46 aderiram ao PDV. Além das demissões, a Latam também informou que 7 outros colaboradores entraram em licença não remunerada. Bom, tenho aqui então no site ADVFN a ZUL4 na tela. Coloquei aqui uma temporização gráfica de 6 meses com candles diários, porque nós trabalhamos com swing trade e dos 6 meses nós vamos dando um zoom até chegar em 3 meses, que para nós é ideal, trabalhando aí com um zoom de 3 meses e candles diários, ok? Bom, 2 coisas me chamam a atenção aqui, tá? Primeiro, eu identifiquei aqui um triângulo de baixa, um triângulo descendente, ok? Esse triângulo descendente, se de fato se confirmar na semana que vem, ele tende a quebrar para baixo e tende a jogar o preço no rompimento entre esses 2 suportes aqui. O primeiro suporte, vou falar para vocês, 14,12 seria um alvo técnico, então, para a ZUL4 na semana que vem. E o segundo alvo técnico, R$ 11,16. R$ 11,16 o segundo alvo técnico. E eu vou explicar o porquê. Eu vou tentar embasar tecnicamente aqui por que eu entendo que o papel da Azul tende a se estabilizar ou cair na semana que vem. Por 2 motivos. Primeiro, claro, a identificação desse triângulo de baixa, um triângulo descendente. Segundo, se isso não for um triângulo de baixa, que é muito pouco provável, tá? Eu lembro que o papel também segue um canal terciário de baixa, respeitando esta LTB aqui, ó. Então vocês podem perceber o seguinte, há tempos o padrão de Dow positivo foi quebrado e agora nós temos um padrão de Dow negativo, com topos e fundos descendentes. Então, eu já tracei aqui, já me antecipei traçando aqui o MACD aqui embaixo, e percebam o seguinte, o MACD, ele está muito equilibrado aqui na linha do zero, ou seja, ele está traduzindo que nesse nível de precificação aqui atual, na casa dos R$20, R$21, existe uma tremenda briga de preço entre compradores e vendedores, e isso faz com que as colunas aqui do histograma de MACD se aproximem do zero, então não dá sinal de entrada. Não temos novos sinais de entrada para a ZUL4 na semana que vem, porque a tendência é ou estabilizar esse preço aqui, ou esse preço cair, tá? Então essa é a consideração sobre a ZUL4 para a semana que vem, com base em padrões gráficos primeiramente. Já comecei a falar aqui de um padrão técnico de nome MACD. Vou indo para índice de força relativa agora. Índice de força relativa também não nos diz muita coisa, porque ele está estabilizado aqui na casa dos 50. Então, pelo índice de força relativa, meus amigos do milhão, não tem entrada na semana que vem a ZUL4 pelos meus modestos estudos, ok? Pelo meu entendimento. Dou todo o direito a vocês aí de discordarem, de apresentar, inclusive, uma outra tese que não seja esta. Fiquem à vontade, o canal é para isso mesmo, tá? O canal é de discussão, é de consenso, é de discordância, mas postem alguma coisa aí embaixo, meus amigos. Bom, eu estou aqui com um momento na tela, um momento idem, tá? Ele está em convergência com a queda de preço. Não percebo muita coisa de momentum agora, tá? Ele começou a apontar para cima,
não chegou na linha do zero ainda, então, ou seja, ele não está fornecendo absolutamente nada para o swing trade da semana que vem, tá? Porque expectativa de rompimento do zero é diferente de rompimento do zero. Então, se nós formos falar assim, não põe uma ordem de compra semana que vem em AZOL4 e de repente pipoca para baixo aqui, segue essa tendência aqui baixista aqui no indicador, o que vocês vão falar de mim, hein? Então, eu prefiro ser conservador agora. Estocástico. Então, o estocástico veio aqui na região de sobrevenda, é o único que está dando um sinal de compra, tá? Até me surpreende. Até me surpreende o estocástico vai contra o que eu estou falando, e ele manda uma ordem de compra, mandou, aliás, uma ordem de compra na quinta-feira passada, tá? Por enquanto, então, é o único indicador que me manda uma ordem de compra, que acredita aqui que esse preço vai para cima, mesmo com o triângulo descendente desenhado na tela, ele vai contra a análise gráfica então, tá? Então aqui nós temos a análise gráfica e os outros indicadores dizendo que o preço vai estabilizar ou ir para baixo e apenas o estocástico dizendo que o preço vai para cima. Modestamente, eu fico com a maioria, eu vou que esse preço aqui tende a ser reduzido a semana que vem, também influenciado pelas notícias negativas que eu acabei de ler. Nós gostamos aqui no canal Milhão sempre de postar notícias e estudo técnico e gráfico, tá? Então essas foram as considerações sobre a ZOL4. Vamos agora para as considerações de GOLL4, as ações de Gol. Gol Linhas Aéreas agora, meus amigos. Vamos colocar aqui 6 meses. Então, Gol, meus amigos, eu percebo algo bem diferente. Eu encontrei aqui no estudo gráfico um triângulo de alta, um triângulo ascendente bem pequenininho, tá? Bem pequenininho. Eu até vou plotar aqui embaixo o volume para nós percebermos que se tem volume, tem um pouco de volume, tá? O triângulo é bem modesto, tá? Eu acho que ele teria força apenas para chegar nessa primeira resistência aqui de R$ 24,27, aí eu não sei se isso interessa para vocês, tá? Tem que pegar a calculadora, puxar a calculadora e analisar se isso interessa para vocês no eventual quebra desse triângulo ascendente para cima, tá? Um segundo alvo seria aqui na casa dos R$ 37,10. E eu já vou falando para vocês de stop loss aqui e de suportes, tá? No gráfico de 3 meses. Quem for entrar tentando um rompimento desse pequeno triângulo que eu identifiquei aqui, o stop loss é R$ 18,60 em GOLL4 agora, tá? Muito importante, em GOLL4. O stop loss seria R$ 18,59, desculpe, R$ 18,59, e o alvo dele seria R$ 22,85. E nós temos aqui uma outra resistência perto de R$ 24,27, que eu, particularmente falando, eu colocaria minha ordem de compra no rompimento dessa resistência, ok? Porque esse triângulo aqui, por mais que ele exista, ele é muito pequeno, ele tem uma amplitude muito pequena, dá um lucro muito pequeno, de repente, aí para um day trade. Se você for operar day trade em GOLL4, de repente é uma boa. Entrar aqui na segunda-feira, de repente, com esse stop loss aqui, buscar aqui esse alvo aqui rapidamente, de repente, no início do pregão de segunda-feira, dia 6 de julho. Então, fazendo aqui uma breve consideração sobre volume, o volume, ele apareceu, ele surgiu frente aos demais dias anteriores, mas a figura gráfica aqui que eu identifiquei, ela tem uma amplitude bem pequena, tá? E voltando um pouquinho em AZOL4, tá? Não plotei volume lá porque o movimento lá é de baixa, tá? Então, se o movimento gráfico é de baixa, tanto faz ter alto volume ou baixo volume, tá? De repente, até por inércia, com alto volume, ele tende a cair, tá? Por isso que eu não plotei volume naquela figura gráfica lá identificada em AZOL4. Bom, como estamos aqui, vamos então para os nossos indicadores clássicos, né? Índice de força relativa. Índice de força relativa manda ficar de fora do mercado, está bem estável no nível de 60, tá? Não me chama a atenção para compras a semana que vem em GOLL4. Vamos tentar aqui histograma de MACD, eu acho que é melhor que o MACD aqui. Então, o histograma de MACD, ele antecipa uma compra, e isso é interessante porque ele é um confirmador, então, desse triângulo que nós identificamos como um triângulo de alta, e ele já antecipou uma compra aqui no pregão de sexta-feira passado, bem nesse nível aqui, ó. Bem nesse nível aqui, na abertura do pregão de sexta-feira passada, então,
vislumbrando aqui a quebra desse triângulo ascendente aqui. Então você tem um embasamento técnico agora, que é o histograma de MACD, então fortalecendo o rompimento aqui desse triângulo ascendente em GOLL4. Vamos para frente. Momento é interessante, ele começa a apontar para cima e ele cruzou o zero. Isso é importante, tá? Às vezes ele dá um repique para baixo, mas o que importa é que ele cruzou o zero. Então é mais um indicador que fortalece o nosso pequeno triângulo ascendente aqui para um possível day trade na segunda-feira. Continuando estocástico. Estocástico antecipou sim uma ordem de compra. Legal, bem aqui, ó. Ele foi o indicador que mais antecipou a ordem de compra, então, para rompimento desse triângulo aqui. Ele antecipou na terça-feira passada já. Isso é interessante, então, hein? De repente, chega com força aqui, volume aqui, e nós conseguimos chegar nesse segundo alvo aqui, 24 e 27, em GOLL4. Quem sabe, hein, meus amigos? Para isso, se forem operar, lembra que coloquem stop loss e mandem bala, tá? Com stop loss, vamos buscar o alvo aí. Meus amigos, essas foram as considerações, então, sobre GOLL4, as ações de Gol Linhas Aéreas, sobre a ZOL4, as ações de Azul Linhas Aéreas, e uma breve notícia de Latam Airlines. Latam Airlines, então, também demitindo funcionários na semana passada. Curtiram o canal? Aproveitem e se inscrevam no canal nesse finalzinho de vídeo, já deixa seu like, já ativa esse sininho e comente e compartilhe, por favor, este vídeo aqui. Comentem as notícias, comentem o estudo técnico, o estudo gráfico, compartilhem se vocês estão no curto, no médio ou no longo prazo, que isso é que enriquece o nosso canal Milhão. Até mais, meus amigos, ótimos trades a semana que vem. Tchau, tchau.